Bom dia, meu nome é Isabel e hoje eu vou apresentar o trabalho interdisciplinar de Biologia, História e Filosofia. Objetivo 13. Ação contra a mudança global do clima. Ele tem como principal ideia tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Bom, a mudança climática é um mal que vem afetando o planeta há muito tempo. Os impactos que causa vêm afetando diversas áreas necessárias para a vida humana, como a produção de alimentos. A degradação do meio ambiente, como o aumento do nível do mar, secas ou o esgotamento de recursos naturais, se tornou o principal medo de muitos países costeiros em desenvolvimento e menos desenvolvidos. E são esses os mais afetados que estão lutando diariamente contra essas mudanças que podem se tornar irreversíveis para alcançar o desenvolvimento sustentável do planeta. Embora sejam esses países limitados de alguma forma, são eles os primeiros a acatarem novos métodos de sustentabilidade, como o maior uso de energia renovável, aumentar o uso de transportes coletivos, proteger florestas e ecossistemas de queimadas e desmatamentos, entre outras formas de prejudicar o meio ambiente. Muitos confundem o efeito estufa, que é um fenômeno natural, responsável pela manutenção do calor das temperaturas médias do planeta, devido ao desmatamento, à poluição atmosférica, térmica, química, nuclear, hídrica e do solo, pelos diversos gases e poluentes do dia a dia. Todos esses eventos prejudiciais ao planeta também geram inúmeros problemas à própria saúde humana, como a pandemia de Covid-19 que vivemos nos dias atuais, que é resultado da invasão à biodiversidade. No entanto, essa pandemia foi a forma que o planeta achou de se recuperar diante de poluição. Essa foto, de janeiro a março, é de 2020 devido à pandemia do coronavírus, que é uma área mais afetada pela mudança climática e a diferença de tempo. As mudanças climáticas vêm se agravando cada vez mais e, diante desse cenário, a adaptação das comunidades, cidades ou indivíduos que podem sofrer com as mudanças no ambiente em que vivem são baseados na vulnerabilidade de fenômenos que aconteceram em um passado distante ou não, no mesmo local com uma sociedade passada e sempre prevendo o menor e o maior dano que se possa causar. Baseado no passado, a sociedade poderá se defender de possíveis danos, desde uma estrutura de proteção a uma mudança no presente de atos climáticos que diminuem os possíveis danos no futuro. Muitas das alterações causadas nos dias de hoje em comunidades têm como motivo algum desastre natural recorrente de mudanças climáticas, sejam essas mudanças voltadas para secas extremas ou para enchentes que causam desabamentos e o deslizamento de casas. Juntamente com o objetivo de obter mudanças climáticas da ONU, outros 2 acordos políticos foram feitos com a participação e colaboração de vários países: o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Ambos visam a redução de emissões de gases do efeito estufa. O Protocolo de Quioto entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. O protocolo visa a redução da emissão dos gases que produzem o efeito estufa, considerando-os responsáveis pela mudança atual do clima. O Acordo de Paris entrou em vigor no dia 4 de novembro de 2016. O acordo visa a redução de emissão de gases estufa a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5 graus Celsius. A educação e a conscientização cabem aos pais e às maiores influências de um indivíduo em crescimento, a escola e os professores. Todos os incentivos e demonstrações de cuidado com a natureza devem ser trabalhados durante toda a infância, para que esse indivíduo cresça sabendo quão importante é cuidar do presente para se ter no futuro um planeta sustentável. É nas escolas que se aprende a reciclar e jogar o lixo no lugar certo, que se tem um contato com a natureza, como plantar, passear e observar o crescimento de uma planta. O cuidado que se deve ter com o solo e a água. Todos esses fatores, se não cuidados corretamente, estão ligados a mudanças climáticas
e, consequentemente, à agricultura, a ecossistemas, à saúde humana e aos desastres naturais que surgirão em algum momento do futuro. É importante conscientizar e educar toda a população. Mostrar que todas as ações que prejudiquem a natureza podem causar consequências como desastres ao ambiente em que vivem. Deslizamentos, enchentes, períodos de chuva ou secas extremas são resultados de mudanças climáticas que derivaram de anos de comportamento inadequado com a natureza. Os principais países que estão sofrendo e vendo de perto com todas as mudanças que o planeta está passando são os países costeiros e em desenvolvimento. Todos os países envolvidos e comprometidos com os 17 Objetivos da ONU estão empenhados não só em ajudar os países mais necessitados, mas também mudar definitivamente as áreas mais afetadas pelo clima do planeta, como Bangladesh, Quênia, Filipinas e Madagascar, que sofrem com desastres naturais que devastam suas cidades. Todo o dinheiro arrecadado servirá para implantar medidas limpas para fornecer energia e diminuir o uso de recursos naturais extremamente prejudiciais ao meio ambiente e o principal recurso natural que já é considerado escasso há muito tempo, a água. Segundo estudos da Organização Meteorológica Mundial, o planeta Terra deverá ficar 1 grau mais quente que a era pré-industrial até 2024. Essa é uma consequência que pode ser evitada com mudanças nos hábitos diários, como evitar a poluição e o gasto de água. Porém, com o esforço e dedicação dos países comprometidos com a mudança climática, seria possível a ampliação de fontes de energia limpa, como a instalação de energia eólica, maremotriz, biomassa e energia solar. Com a temperatura média do planeta se elevando anualmente, esse efeito acarreta diversos problemas, tanto em ecossistemas quanto nas civilizações, visto que desde 1880 a 2012, a temperatura global média elevou 0,85 graus Celsius. Essa mudança obteve consequências extremamente ruins. Devido ao aquecimento global, as calotas polares estão derretendo gradativamente, fazendo com que o nível do mar se eleve constantemente. Esse aquecimento fez com que o derretimento das geleiras se tornasse um fator preocupante, já que o nível do mar cresceu 19 centímetros desde 1901 a 2010. Essa mudança se tornou muito preocupante para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, fazendo com que o número de refugiados para outros destinos seja grande, e de países costeiros que podem sofrer grandes consequências na sociedade. Esse grande número de refugiados faz com que esses outros destinos fiquem superlotados e obrigando os mesmos a viverem em condições de vida ruins, como morar na rua, passar fome e ficar sem emprego. Visto que as condições climáticas se agravam cada vez mais, cada país poderia criar mecanismos como projetos cooperativos sustentáveis para fazer com que grande parte dos marginalizados, comunidades locais, jovens e mulheres participem mais do crescimento sustentável do planeta. O principal agente causador das mudanças climáticas é o ser humano, com suas construções, invasões da área verde e marinha, a extinção de espécies, biomas, entre outros fatores que alteram o meio ambiente. As ações poluentes se intensificaram com o início da Revolução Industrial. Por mais que esse acontecimento histórico tenha alcançado pontos positivos, como o avanço tecnológico, ele também trouxe pontos extremamente negativos que nos afetam até hoje, por se tornar uma rotina, como a poluição de diversas formas e principalmente ao aquecimento global. Faz com que repensemos o modo como vivemos com a natureza. Assim como a natureza é importante nos dias de hoje, ela também era importante para alguns filósofos, como Empédocles e Aristóteles, com a teoria dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Essa teoria visava que a ideia, cada um desses elementos, tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Essa teoria também tinha como base as qualidades de cada um desses elementos. Todos os 4 possuíam 2 qualidades. O fogo possuía as qualidades
quente e seco. O ar possui as qualidades quente e úmido. A água possui as qualidades úmido e frio. E a terra possui as qualidades frio e seco. Todos esses em conjunto podemos observar nos dias atuais que prejudicam muito o meio ambiente e causa efeitos desastrosos muito ruins para a sociedade. E essas são as referências bibliográficas que eu usei na minha pesquisa. E esse foi meu trabalho.